Bom dia, família. Feliz segunda-feira para vocês. Sejam bem-vindos ao nosso devocional dessa manhã. Bom demais ter a sua companhia, bom demais começar a nossa semana juntos. Mais um devocional chegando para você nessa manhã. Obrigado pela sua companhia, você que está no YouTube, você que está aqui no Instagram. Esse vídeo de hoje é pré-gravado porque segunda-feira é minha folga, tá? Então, nós preparamos o vídeo para vocês, fiz o vídeo para vocês, estou fazendo aqui o devocional com vocês, mas pré-gravado nessa manhã. E assim vai ser toda segunda-feira por ser a minha folga, tá bom? Mas interaja no chat aí, fala com seus irmãos, com seus amigos aí, vai mandando um alô, vai mandando um bom dia para a turma aí, vamos interagir, vamos crescer juntos e vamos continuar a nossa jornada, um dia de cada vez. É o nome do livro que nós estamos estudando, material que se conecta a esse ministério maravilhoso que está chegando na PIB dentro de 10 dias aí, no máximo já está acontecendo, o 30 semanas, nós estamos felizes demais, de poder trazer esse ministério, de poder ter recebido o pastor Tato ontem com a gente, né, que falou um pouco sobre o 30 Semanas, e de saber que nós estamos com mais de 100 pessoas já participando do 30 Semanas. As vagas estão bem limitadas, se já não acabaram. Eu não sei como é que foi aí exatamente ontem as inscrições, mas enfim, é bom demais a gente poder ter essa caminhada juntos. Cremos que esse ministério vai somar muito, cremos que o nosso devocional de manhã vai somar muito também, vamos ficar o ano todo tratando desses assuntos e vai ser bênção demais. O nosso tema de hoje é resolvendo os meus problemas relacionais. Resolvendo os meus problemas relacionais. E, gente, problema relacional todo mundo tem. Então, se você acordou numa segunda-feira pensando, nossa, mas o pastor vai falar de problema relacional na segunda-feira de manhã, porque todos nós temos problemas relacionais. A questão é se nós sabemos e temos as estratégias e ferramentas necessárias para resolver os nossos problemas relacionais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Nós estamos ainda na primeira decisão do 30 Semanas, que é a decisão de você admitir, cara, e o fato é que a gente tem problemas relacionais, a gente precisa admitir isso, precisamos então admitir para poder resolver esses problemas, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quero olhar contigo um texto que é o texto base para nós hoje, que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, para a galera do YouTube, vai aparecer aí. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. O fato é que tem situações e problemas em nossas vidas que dominam a gente não está conseguindo vencer, não está conseguindo romper algumas barreiras na nossa vida, e isso acaba nos dominando. E muitas vezes relacionamentos mal resolvidos acabam dominando a nossa vida, e se a gente não resolvê-los, acabam, em potencial, mudando a nossa vida. Então nós precisamos aprender algumas coisas aqui. O 30 Semanas ele vai ajudar você a resolver seu relacionamento com Deus, seu relacionamento consigo mesmo e seu relacionamento com os outros. E vai passar também por essa necessidade de mudança nos nossos problemas relacionais. Gente, muitas vezes nós somos reféns dos nossos relacionamentos. O fato é, isso se aplica em todos os aspectos, tá? Se você tem amizades boas, cara, tua vida vai ser melhor. Se você tem amizades ruins, tua vida vai ser pior. Provérbios é que diz, né? Ande com os sábios e você se tornará mais sábio ainda. Então, cara, se você tem gente boa ao teu redor, gente sábia, gente temente a Deus, você vai estar, né, crescendo nessas coisas. Se você tem gente que não é sábia, que não é temente a Deus, também isso vai acontecer. Nós somos meio que reféns dos nossos relacionamentos em todos os aspectos, inclusive nesse sentido. Mas nos relacionamentos que a gente constrói, relacionamentos de casamento, de empregado, empregador, relacionamentos com os nossos filhos, muitas vezes nós temos uma tendência natural humana de ignorar o problema, né? De dar aquela varridinha para debaixo do tapete, para a gente fingir que nada está acontecendo, para fingir que não existe um problema, às vezes para dar uma aliviada, né, no momento, eu não queria lidar com isso agora, então eu finjo que está tudo bem, e a gente vai vivendo as coisas, deixando as coisas acumularem, a gente não resolve, a gente vai varrendo debaixo do tapete, a gente vai pensando que somente o tempo vai resolver tudo.
então vou deixar passar uma semana, 2 semanas que tudo vai se resolver. E o fato é que aquilo vai ficando acumulado. E mais cedo ou mais tarde a conta vem. A conta vem. Então, gente, nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas relacionais. É esse o nosso tema. Problema relacional todo mundo tem. Resolver, nem todo mundo decide resolver. Muita gente deixa acumular e depois de acumulado, aí fica um problema muito, muito grande para resolver. Né? Então, vamos tomar cuidado com isso. Gente, tudo aquilo que a gente não resolve, a conta vem mais cedo ou mais tarde. Só que a conta vem com juros e correção monetária. Então não é só o acúmulo daquilo que você não resolveu, é aquilo que você não resolveu e com juros e correção monetária. Então resolva o quanto antes. Lide o quanto antes, procure ajuda o quanto antes, converse o quanto antes, perdoe o quanto antes, para não deixar acumular essas situações na sua vida. Nós precisamos aprender a fazer isso com maturidade, com sabedoria, com graça, para que a gente possa resolver. Muitas vezes a gente não quer tocar em alguns assuntos, a gente não quer ter determinadas conversas porque elas são desconfortáveis. Então a gente prefere, não queria incomodar, não queria tratar isso agora, então a gente deixa de lado, só que a gente vai deixando, a gente cria uma cultura, a gente cria um costume de deixar de lado e a gente acha que está tudo bem, quando na verdade não está nada resolvido. Nós precisamos, de fato, ter muita maturidade para resolver os nossos conflitos. Precisamos ter muita maturidade para poder sentar, ter uma conversa produtiva, uma conversa honesta, uma conversa objetiva, correta, que possa resolver o problema, né? E, na verdade, não deixar o problema para lá ou criar um problema maior. Muita gente tentando conversar acaba, às vezes, criando um problema maior por falta de maturidade. E aí se torna um ciclo, né? Eu precisava conversar sobre o assunto, mas a última vez que eu conversei sobre o assunto, a gente não teve maturidade, então a gente brigou feio. Então eu prefiro não conversar. E aí a gente entra num ciclo de eu não vou conversar porque eu não quero que fique pior, mas porque eu não conversei ficou pior. E aí a gente entra num ciclo maluco que a gente precisa aprender a quebrar. Você não vai aprender isso tudo nos 15 minutos que a gente tem juntos hoje, né? Mas a gente está caminhando junto, um dia de cada vez, aprendendo devagar a lidar com essas situações. Gente, como filhos e filhas amadas de Deus, nós somos chamados para resolver problema, não para criar problema. E Deus nos dá, a Bíblia promete que se faltar sabedoria, Ele dá sabedoria, que o Espírito Santo está presente para nos ajudar, para a gente aprender a resolver esses problemas. Muitas vezes nós precisamos entender algumas coisas com relação ao nosso relacionamento, que nós fomos chamados para sermos agentes de paz no nosso relacionamento. O que isso quer dizer? Que você é o primeiro a perdoar, que você é o primeiro a relegar, que você é o primeiro a sentar para conversar, que você vai conversar com calma, que você vai conversar com sabedoria, com sensatez, buscando resolver o seu problema e não permitindo que isso fique acumulado, que isso fique, né, deixado de lado ou varrido para debaixo do tapete. Então, como que você pode lidar com isso? Primeiro você precisa pensar, cara, quem são as pessoas que eu preciso conversar? E muitas vezes eu gosto de um princípio que foi ensinado muito tempo atrás, que para mim faz muito sentido, que diz assim: se você está tendo a conversa com a pessoa na tua cabeça, sabe aquela situação que você encara, uma situação complicada, e aí você está tendo a conversa com a pessoa na tua cabeça, você está vivendo uma conversa com a pessoa, só que você não está com ela ali, você está vivendo a conversa com a pessoa, você está falando um monte de coisa para ela, você está, né, tentando corrigir a situação, está tentando explicar uma situação, você está tendo a conversa com a pessoa, só que a pessoa não está ali, é você e só você no chuveiro, você à noite tentando dormir, você no carro, né, querendo colocar aquilo para fora. Isso, gente, são as tuas emoções acendendo para você uma luz de alerta, dizendo, cara, eu preciso ter essa conversa com a pessoa. Com a pessoa com a qual eu estou tendo essa conversa, né, pseudo-conversa na minha mente. Você precisa sentar com essa pessoa e falar, olha, aquilo que aconteceu não me deixou bem, não fiquei legal, né, fiquei chateado com isso, ou não entendi, achei que você, cara, reagiu de forma errada aqui, enfim, e você sentar e ter essa conversa com a pessoa.
né, de forma racional, de forma objetiva, sem se exaltar, sem gritaria, mas conversando numa boa, tentando trazer paz, mas também tentando trazer essa conversa à tona, para não deixar isso empurrado para debaixo do tapete. Então, prepare-se para isso. Se você tem alguém com quem você precisa conversar, o que você vai fazer? Você vai preparar um ambiente de paz, você vai orar a respeito disso, você vai chegar com honra para essa pessoa, você vai sentar com toda a seriedade, chegando, não querendo vencer uma aposta, vencer um debate, mas tentando resolver um problema, principalmente se você se trata aqui de um casamento, né, de um relacionamento. Você não pode querer vencer nada, a gente só vence quando a gente está junto. Se a gente está assim, a gente não está vencendo nada. A gente precisa vencer juntos, a gente precisa conversar, dialogar, chegar a acordos e então juntos poder vencer. Só vence, gente, no relacionamento matrimonial quando os dois saem dali se entendendo, saem dali se perdoando e saem dali dispostos e comprometidos a continuar a jornada tentando acertar. Se um sai vencendo e o outro sai perdendo, isso não é relacionamento. E muita gente procura ser o vencedor. E, gente, se você é o vencedor é porque teve um perdedor na conversa. Então, busque construir isso junto. E busque, gente, dialogar. Converse, converse. Muitas vezes eu tenho situações de pessoas que me procuram para um aconselhamento, isso é natural. Mas muitas vezes aquilo que é falado para mim numa sala de aconselhamento nunca foi falado para a pessoa que precisava ouvir. Muitas vezes um marido vem e fala comigo uma coisa que ele nunca contou para a esposa, nunca falou para a esposa. E às vezes a esposa vem e conta algo para mim que nunca falou para o marido. Então, na verdade, estão falando algo que é muito importante, muito precioso, muito necessário de se ser dito, mas não estão falando com a pessoa certa, estão falando comigo em vez de com o marido. Nós precisamos aprender a sentar com a pessoa que nos machucou, ou a pessoa a quem nós machucamos, com a pessoa com quem nós nos desentendemos, com a pessoa que fez alguma coisa, nos maltratou, enfim, precisamos aprender a sentar com essa pessoa e dizer, olha, precisamos conversar, chegar com um ambiente de paz, buscando honrar essa pessoa, mas com paciência, trazendo isso à tona, conversando a respeito disso. Gente, fugir nunca é a solução. Fugir, fingir que não aconteceu, nunca será uma solução boa. A gente só deixa para pagar depois, mas vem com juros e com correção. Então, eu quero te incentivar hoje a você enfrentar, mas enfrentar de forma madura. Não é enfrentar a pessoa, enfrentar o problema entre você e a pessoa. De forma madura, criando um ambiente de paz que te leva a desfrutar de relacionamentos saudáveis. Um dos caras que eu gosto de ouvir, ele diz o seguinte, que se você tem aproximadamente aí mais uns 30 ou 35 anos de vida, você é casado, vamos dizer, né? Você tem mais uns 30 anos de vida, se você fizer as contas, cada ano tem 365 dias. Se você tem mais 30 anos de vida dentro do seu cálculo, isso significa que você tem 10.000 dias para passar do lado do seu cônjuge. 10.000 dias é muito tempo. E ele, depois de fazer esse cálculo, ele sugere o seguinte, resolva o problema. Resolva o problema. Às vezes a gente, por causa de um problema, a gente fica emburrado, a gente fica sem falar, a gente fica brigado, a gente fica, sabe? Gente, se nós vamos passar, e eu espero passar mais 30 anos, pelo menos, ao lado da minha esposa, eu vou passar mais 10.000 dias ao lado da minha esposa. Vamos resolver logo o problema para a gente viver esses 10.000 dias cada vez melhorando. Perfeitos não, mas cada vez melhorando. Em vez de porque eu não quero dar o braço a torcer, porque eu quero vencer uma batalha, porque eu quero convencer ela de que eu estou certo. A gente vive, dia após dia dentro de um conflito, dentro de um problema. Encare isso, resolva o problema para você poder desfrutar de um relacionamento saudável. O nosso tema de hoje, a nossa frase para hoje, vai aparecer aqui para o pessoal do YouTube, no Instagram, aí para o pessoal do Instagram. Olha o que diz. Fugir nunca será a solução, mas enfrentar de maneira madura e em paz, então não é só enfrentar, de maneira madura e em paz, nos levará a desfrutar de relacionamentos saudáveis. Eu falei sobre isso aqui dentro do contexto de casamento, mas isso se aplica a qualquer relacionamento.
qualquer relacionamento familiar, qualquer relacionamento profissional, você encarar com maturidade, de maneira madura, em paz, para poder conversar a respeito, chegar a um acordo e então prosseguir. Vale demais a pena e nós vamos aprender a fazer isso, vamos aprender a lidar conosco mesmo e lidar com os outros nesse ciclo aí de 30 semanas. Então, que você possa hoje olhar para alguns relacionamentos da sua vida que talvez você precisa fazer a conversa e faz o seguinte, anota os nomes aí dessas pessoas. E antes de você sair tentando ter uma conversa, não desliga aqui a live e vai ter uma conversa, tá? Anota os nomes e tira alguns dias para você orar por essa pessoa primeiro. Tira alguns dias para orar por essa pessoa. Peça a Deus que Deus dê a você um ambiente propício para você ter uma conversa com essa pessoa. E aí sim, vá, converse num ambiente de paz, honrando, buscando trazer soluções. Encare a situação. Não deixe os juros vir com juros e correção monetária, mas pague à vista. Resolva o seu problema e você vai ver que você vai desfrutar de um relacionamento muito, muito melhor. Tá bom? Vamos orar por essa manhã e aí a gente precisa encerrar a nossa live, que eu já passei do meu horário aqui. Pai, nessa manhã nós te agradecemos porque o Senhor nos convida a encararmos com sabedoria, com paz, com direção do Senhor, os nossos problemas relacionais. Todos nós temos problemas relacionais, mas nós queremos aprender, o tema de hoje, nós queremos aprender a resolver esses problemas. Então, o primeiro passo de resolver é reconhecer que eu tenho pessoas com quem eu preciso conversar. Eu oro que hoje o Senhor traga à mente de cada um de nós, aquilo que nós precisamos fazer nos próximos dias, pessoas com quem nós precisamos conversar, pessoas com quem nós precisamos nos reconciliar. Ajuda-nos com isso, Deus, abençoa teu povo, hoje dá-nos um dia abençoado, de graça, cheio da tua paz e um dia repleto aí também para as nossas famílias, para os lugares onde a gente for. A gente ora em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa eu lembrar para vocês aqui uma coisa, amanhã, terça-feira é feriado, então amanhã a gente não volta com a live, tá? Quarta-feira nós voltamos, quarta-feira de manhã, voltamos com a live. Eu aguardo vocês aqui, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe demais e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.